Muito bom dia, gente. Vamos agora começar a leitura da Palavra de Deus. Nós estamos aqui, como eu já falei com vocês, estamos fazendo a leitura da Bíblia em um ano. Estamos em Josué, mês de março, e estamos em Josué. Vamos ler agora do capítulo 17 ao capítulo 19, se o vídeo permitir. Do capítulo 17 ao 19. Antes de começar, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no meu canal para dar prosseguimento, a esse estudo que nós estamos fazendo aqui juntos. E meu canal é @LeiaMuniz5310 no YouTube. E se vocês entrarem lá, vocês vão ver variedades, vão ver que o meu canal é um canal de variedades. Tem a Palavra de Deus, que nós lemos aqui, tem vídeos mostrando praias, mostrando lugares turísticos de Angra dos Reis, mostrando o meu dia a dia, as coisas que faço durante o dia e muitas cositas mais. Então entre lá, curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal, @LeiaMuniz5310, ok? Vamos ler aqui Josué, do capítulo 17 ao capítulo 19, ok? A herança da meia tribo de Manassés. Lembrando que nós temos que ter paciência para ler algumas passagens da Bíblia, onde tem muitos nomes estranhos, nomes assim difíceis às vezes da gente pronunciar. Então nós temos que ter paciência, e ler com muito cuidado, com carinho, ok? Então vamos lá. A herança da meia tribo de Manassés. Também coube sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era Manassés, era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os demais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Efer, e os filhos de Semida. Esses são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, e estes são os nomes de suas filhas: Malaá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e os outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o termo de Manassés foi desde Assé até Micmetá, que está defronte de Siquém, e estendeu-se este termo à direita até os moradores de Tapuã. Tinha Manassés a terra de Tapuã, porém Tapuã, junto ao termo de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Canaã. Efraim couberam as cidades ao sul do ribeiro, entre as cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu termo. Pelo norte tocam em Asser, e pelo oriente em Isacar. Porque em Isacar e em Asser tinha Manassés a Bet-seá e as suas vilas, e Ibleá e as suas vilas, e os habitantes de Dor e as suas vilas, e os habitantes de Endor e as suas vilas, e os habitantes de Tanak e as suas vilas, e os habitantes de Mégido
e as suas vilas 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque e ali corta para ti lugar na terra dos perezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de Josué: as montanhas não nos bastariam, também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-seá e as suas vilas, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de Josué, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és, e grande força tens. Não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas, ainda que é bosque. Cortá-lo-ás e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Aqui nós vamos passar para o capítulo 18. Lembrando apenas a vocês que, antigamente, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não tinha muito entendimento e eu sempre pensava: por que deveríamos ler essas partes da Bíblia onde falam muitos nomes, muitos nomes repetidos, muitos lugares, cidades, nomes de pessoas? E eu achava que era uma coisa assim, digamos, inútil. Para que ler isso tudo? No Antigo Testamento tem muitos nomes, muitas coisas que eu achava que não deveríamos ler, que não era preciso. Para que sabermos essas coisas? Aí, com o passar dos anos, eu cheguei à conclusão seguinte: se está escrito aqui, é porque nós temos que ler. Se cada um pensar como eu pensava, se cada um pensar da mesma forma, para que eu vou ler isso aqui, né? Um monte de nomes, um monte de cidades, para que eu vou ler? Para que está me servindo isso? Se todos pensassem dessa forma, então a Bíblia não seria lida, né? Então a parte do Antigo Testamento, principalmente, não seria lido. E se está escrito aqui, se Deus deixou escrito, é porque era para ser lida, né? Então aí, a partir do momento que eu entendi, que eu tive esse entendimento, mesmo que a gente não entenda lendo um monte de nomes difíceis de ser falado, né, de ser pronunciado, mesmo que a gente não entenda, mas é para ser lido, tá aqui, é para ser lido. Então, a partir desse momento que eu entendi, eu comecei a ler, sem me preocupar em ler direito, se eu estou lendo direito, se eu estou pronunciando direito. O importante é que eu estou lendo, tá aqui, é para ser lido, foi Deus quem orientou os homens de Deus a escrever, então tá aqui e eu estou lendo. Isso é o que importa, né? Então agora eu vou ler o capítulo 18 de Josué. O tabernáculo é levantado em Siló, e toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhe foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens para que eu os envie, e eles se levantem e percorram a terra, e a demarquem segundo as suas heranças, e voltem a mim. E divi-la-ão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim aqui escrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade, e Ruben,
e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: Ide percorrer a terra, e demarcai-a, e então voltai a mim. E aqui vos lançarei sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e a demarcaram em 7 partes, segundo as cidades, descrevendo-a no livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. A herança de Benjamim. Se no caso o vídeo parar no meio, a gente dá prosseguimento depois em outro vídeo, ok? A herança de Benjamim. E tirou a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhe o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para o lado do norte, desde o Jordão, e sobe aquele termo ao lado de Jericó, para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, terminando no deserto de Bet-Avém. E dali para esse termo, a luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e desce este limite a Atarote Adar, ao pé do monte que está do lado do sul, e Bet-Horon de baixo. E vai este termo e volta ao lado do ocidente para o sul, do monte que está defronte de Bet-Horon, para o sul, terminando em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente, e a sua extensão para o sul começa na extremidade de Kiriat-Jearim, e vai este termo ao ocidente e segue até a fonte das águas de Neftoa, e desce este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns para o norte, e desce pelo vale de Inom, do lado dos Jebuseus para o sul, e então desce em Rogel, e vai desde o norte e chega em Semes, e dali sai a Gililote, que está defronte da subida de Adumim, e desce a pedra de Boa, filho de Ruben, e para até o lado defronte de Arabá, para o norte, e desce a Arabá. Passa mais este termo até o lado de Bet-Ogla, para o norte, saindo este termo na baía do Mar Salgado, para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este é o termo do sul, e o Jordão será seu termo ao lado do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó e Bet-Ogla, e Eneque, Querizis, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Parã, e Ofra, e Quefar, Amonai, e Ofne, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão, e Ramá, e Beerote, e Mispa, e Zefira, e Moza, e Requém, e Peel, e Tarala, e Zela, e Elefe, e Jebus, esta é Jerusalém. Jebus, esta é Jerusalém. Gibeá e Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Aqui nós lemos até o 18, até o final do capítulo 18. E 18. Teríamos que ler o 19, mas como esse vídeo vai terminar daqui a pouco, então eu vou continuar lendo aqui. Se vocês puderem pegar sua Bíblia e ler aí, continuar lendo o capítulo 19 e continuar lendo, né? Se vocês puderem também fazer como eu estou fazendo, anotando, então quando terminar o ano, você terá lido a Bíblia toda, né? Tem Bíblias que quando a gente compra, atrás dela já vem um lugar para a gente anotar a nossa leitura. Bom, vou deixando vocês por aqui. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, compartilhar os outros vídeos que estão no meu canal, compartilhar, curtirem, pode dar suas ideias, suas opiniões,
E não se esqueçam de se inscreverem no canal. É preciso que vocês se inscrevam, tá? Eu preciso dessas inscrições para que eu possa continuar gravando meus vídeos e enviando para vocês, ok? Então eu aguardo vocês, vou terminar aqui a minha leitura e vocês continuem aí. Vamos nos encontrar no próximo vídeo. Tchau, tchau!